Meu nome é Josânia Castro, eu sou formada em artes cênicas pela Faculdade de Artes do Sina de Moraes. Eu iniciei a minha experiência com as artes cênicas em Minas Gerais, na PUC de Minas Gerais, em 95. Depois eu vim embora para Brasília e aqui eu integrei uma oficina de teatro, junto com o Genivaldo, o Chico Costa, o Divino Gomes e o Simão de Miranda. Essa oficina ela durou aproximadamente 1 ano. No mesmo período, eu entrei na Faculdade de Artes do Sina de Moraes, onde eu fiz licenciatura e bacharelado em artes cênicas. Nesse período também eu integrei 2 companhias de teatro, a Mistura Íntima e a Companhia Teatral Cia da Ilusão. Depois eu passei na Secretaria de Educação e na Secretaria de Educação eu fui dar aula de artes cênicas. Depois eu fui convidada para ir para a coordenação, que era para a GRE na época. E lá na coordenação eu fui responsável pela implantação dos PCNs na área de linguagem, na zona rural. Então eu fui coordenadora da zona rural durante uns 4 anos. Depois o trabalho com os PCNs acabou e eu fui para a oficina pedagógica. Na oficina pedagógica, nós fazíamos material lúdico voltado para as escolas, dava oficinas de artes para professores, para aplicação nas escolas, principalmente escolas de zona rural. Hoje eu sou formada também em Direito, presido a Comissão de Cultura da OAB Gama em Santa Maria. Eu sou membro da diretoria da Comissão de Cultura OAB Seccional, DF. Eu entrei no Cidade dos Bonecos em 2017. Hoje a minha função, eu faço elaboração de projetos dentro do Cidade dos Bonecos e gestão desses projetos culturais. Cidade dos Bonecos tem 20 anos, foi fundado pelo Domingos Rodrigo, meu marido, e pela Vislene. Na época eles eram estudantes universitários, tinham uma sede no setor oeste e sempre voltado para o teatro de formas animadas. Hoje, o Cidade dos Bonecos tem prioridade na apresentação do teatro de formas animadas, principalmente nas escolas e zona rural. Esse grupo é um grupo que já percorreu todas as escolas rurais de Brasília e algumas cidades fora. Hoje nós temos um projeto lindo, que é a energia sustentável. Então, hoje, o Cidade dos Bonecos ele está habilitado, ele tem competência para levar teatro para qualquer lugar, para comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, independente da estrutura que tenha nesses lugares. E isso é algo que nos orgulha muito com relação ao futuro do Cidade dos Bonecos. Em 2020, a gente conseguiu finalmente ter uma sede própria. A gente está sediado hoje na Ponte Alta Norte do Gama. Priorizamos a zona rural por conta dessa vocação do grupo. Hoje nós montamos um espaço cultural, nós temos também um espaço cultural, é o Espaço Cultural Condomínio das Artes, tem o escritório, nós temos sala de ensaio, nós temos oficina, temos teatro e graças a Deus está indo muito bem. Eu nasci no Gama, desde a minha adolescência eu sempre fui envolvida com os movimentos culturais. Hoje a minha maior bandeira é o Cine Itapuã,
que entrou na minha vida em 2019, quando eu tive uma passagem pela administração do Gama. Eu fui para lá a convite da doutora Juliana, que à época era administradora do Gama, e lá eu procurei os arquivos do Cine Itapuã. E quando eu achei esses arquivos do Cine Itapuã, eu comecei a fazer um trabalho de advogada mesmo. E foi entender por que o Cine Itapuã não saía do papel, apesar de tantas pessoas já terem lutado pelo Cine Itapuã, e o Cine Itapuã está há tanto tempo parado, não houve reforma, estava fechado, com muita infiltração. E eu sei que não é por falta de dinheiro. Então eu queria entender o que tinha acontecido. Então peguei os processos, os 2 processos que existiam lá, e fui estudar os processos e descobri que um dos grandes problemas do Cine Itapuã nunca ter aberto as portas era por conta do desmembramento. Não sei se vocês sabem, mas o Cine Itapuã ele foi doado para o GDF. No ato dessa doação, o GDF fez um empréstimo bem camarada para os comerciantes que estão em volta do Cine Itapuã. Foi um empréstimo feito pelo BRB a juros muito baixos e, em contrapartida, esse espaço foi doado para o GDF. Só que naquela época foi feita a doação, mas não se resolveram o problema do desmembramento. Então nós temos hoje um lote com um equipamento público e vários equipamentos particulares, que são as lojas particulares. Quando eu descobri isso, eu junto com o Helder Saraiva, que é um outro advogado, que à época também estava lá, nós começamos a trabalhar para que fosse feito o desmembramento. E a primeira coisa foi descobrir como que seria feito. Então, nós levamos para a administradora da época que deveria ser feito como decreto. Mas, infelizmente, nós saímos da administração e eu, como presidente da Comissão de Cultura da OAB, continuei o trabalho iniciado na administração naquela época. Então, hoje, o terreno do Cine Itapuã já está na SEDU. Nós estamos na última fase para que o governador assine o decreto de desmembramento. Quando isso acontecer, tudo será mais fácil, porque os deputados poderão enviar emendas para a reforma do Cine Itapuã, para a compra de equipamentos, porque, não sei se vocês sabem, mas a gente não pode investir dinheiro público em equipamento particular. Então, é de suma importância o desmembramento. E é por isso que a OAB ela tem se dedicado muito a essa pauta do desmembramento do Cine Itapuã. Esse ano, nós tivemos uma conquista muito grande, foi tirar o Cine Itapuã do Gama e levar ele, saiu da administração. A administração ela não tem fundos, ela não tem reserva para as artes. Então, nós conseguimos retirar o Cine Itapuã da carga da administração e levar para a Secretaria de Cultura. Isso vai nos possibilitar receber verbas dos parlamentares e também fazer a revitalização do Cine Itapuã. Eu acredito que em breve a gente vai conseguir colocar ele de portas abertas. Então, assim, essa é uma das pautas na qual eu me envolvi diretamente, mas tem outras pautas. Nós, da OAB, nós estamos envolvidos na construção da Casa de Cultura. Hoje, nós estamos pesquisando onde está a carga desse terreno, porque esse terreno ele tem uma especulação imobiliária muito grande. Então, é de suma importância que a gente consiga levar o terreno da Casa de Cultura para a carga da Secretaria de Cultura. Fizemos uma audiência pública junto com 2 deputados. Dessa audiência pública foi prometido verbas para a construção de um projeto para a Casa de Cultura, mas a gente precisa levar essa carga para a Secretaria de Cultura. Nós temos uma outra pauta, que é a do anfiteatro. O anfiteatro ele está contido dentro do Bezerrão e para a produção cultural do Gama, ela é muito importante, porque ela diminui muito os custos. Lá tem 3.000 lugares, tem camarim, tem banheiros, tem toda a estrutura que uma produção cultural precisa. E é uma produção cultural de médio porte. Hoje, o que precisa lá? Nós também já temos um projeto que é a licitação para melhorar a estrutura das arquibancadas, porque quando foi construído o Bezerrão,
essa parte que era da cultura, ela foi agregada ao bezerrão e as estruturas da arquibancada, ela foi interditada. Então, nós precisamos melhorar essa estrutura para que esse lugar ele volte a ser usado pelos produtores culturais. A minha história ela se confunde com essas histórias. Hoje, pela OAB, a OAB está muito envolvida com todas essas questões, fazendo realmente um trabalho institucional de mostrar quais são os caminhos, porque não basta só a boa vontade, o querer fazer. Às vezes os entraves são jurídicos. E como eu conheço da cultura, conheço dos problemas culturais e também tenho o conhecimento técnico jurídico, eu venho contribuindo muito para que essas questões sejam destravadas de uma vez por todas. Depois que eu volto de Minas, esses espaços estiveram ligados com a minha forma de me comunicar e de estar presente em outros grupos. Então, assim, eu tenho várias lembranças, por exemplo, do Galpãozinho, que a gente não falou, mas o Galpãozinho, na época que eu voltei, era um lugar em que acontecia muitos shows de rock. Na época eu gostava muito, então eu frequentei muito esses lugares. A Casa de Cultura é uma bandeira que o meu irmão trabalhou muito com essa bandeira e eu venho acompanhando toda a trajetória de todas as pessoas que passaram, Quaresma, o Narciso, o Divino Gomes. E eu tenho uma relação afetiva muito grande com esses espaços. O Galpãozinho foi um lugar que eu frequentei muito durante o final da minha adolescência e da fase adulta, nos shows que tinha naquele espaço. E a frequência era muito grande. Então, eu sempre estava lá naquele espaço, vendo shows de várias cidades. Com relação ao anfiteatro, eu tenho uma lembrança do Sambódromo, porque eu tenho uma amiga de infância, que durante muito tempo ela foi rainha de bateria da escola de samba. A família dela era muito envolvida, que era a Cris, e ela era muito envolvida com a escola de samba. Então, a gente tinha sempre esse contato com a escola de samba. O Gama frequentava muito o Cine Itapuã. Eu me lembro do último filme que eu vi dentro do Cine Itapuã. O Cine Itapuã já estava acabando, que foi o filme Coração Valente. E aconteceu algo muito inusitado, assim, que no meio do filme, todo mundo lá naquele clima do filme, o filme parou. E aí todo mundo levantou, foi lá para o saguão e com aquele espírito revolucionário, querendo matar o projetista lá, quem estava projetando o filme, e pedindo para voltar, pedindo para voltar. E ele não apareceu, ele só gritava lá de cima: eu tô emendando o filme, eu estou emendando o filme. Aí até que ele conseguiu emendar e pediu para a gente voltar para dentro do cinema. Aí a gente voltou, terminou de ver o filme, aí saiu todo mundo reclamando, querendo fazer uma revolução no saguão do Cine Itapuã. Eu tenho uma memória afetiva com esses espaços. Hoje, o que me faz levantar essas bandeiras é o fato dessas novas gerações elas não terem essa memória afetiva. Já tem muito tempo que os nossos espaços culturais públicos estão fechados. Então, quando a gente pergunta para essa geração mais nova, de 20 anos, de 17 anos para cá, elas não sabem falar nada do Cine Itapuã. Aquele espaço deixou de ter relevância para essas pessoas. Tem moradores no Gama que não sabem que existe o anfiteatro. Por várias vezes eu levo pessoas naquele espaço e as pessoas ficam assustadas, porque elas não conhecem aqueles espaços, elas não têm qualquer tipo de memória. E quando as pessoas da cidade elas não têm memória, elas não lutam pelos aqueles espaços. Então, a minha maior luta é voltar com esses espaços para que as novas gerações elas tenham essa memória afetiva
e consigam manter esses espaços públicos funcionando. O Gama, ele, além desses espaços públicos, ele tem vários espaços que são privados. E por conta de não haver mais esses espaços públicos. Então, hoje nós temos o espaço semente, nós temos o espaço bagagem, que hoje funciona numa praça, nós temos o Voar, temos o Lábios da Lua, espaço Lábios da Lua, e nós temos o espaço do Cidades Bonecos, que, como eu falei anteriormente, está numa área rural, aqui na Ponte Alta Norte do Gama. Mas é muito importante nós voltarmos com esses espaços públicos, porque eles realmente são os que dão o acesso à cultura indiscriminadamente.